Lucas capítulo 2, verso 21 ao verso de número 33. O texto da palavra do Senhor nos diz dessa maneira: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o levou e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Vamos orar? Ó Pai, fala o nosso coração nessa noite, através da tua palavra, assim como já foi lida e já falou os nossos corações. Trabalha na nossa vida e nos ensina a viver para a honra e a glória do seu nome. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, queridos amados irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o Natal, dia 25 de dezembro de 2022. Já se passaram alguns anos, cerca de 2 milênios, aonde o Senhor Jesus nasceu. E aqui nós estamos diante de um texto onde ainda fala sobre esse nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos anteriores vai narrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, vai narrar também a sua trajetória até esse nascimento, o anúncio do anjo ao Senhor, para que assim o Senhor Jesus Cristo nascesse. Ao olhar para esse texto, a gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo agora, não mais na manjedoura, não mais no local que nasceu, mas sim no templo, na casa de Deus. Ele estava juntamente com os seus pais. E nós podemos meditar nessa noite no seguinte tema: Jesus é apresentado no templo. Jesus é apresentado no templo. Não tinha como, de maneira nenhuma, poderia isso existir, que um Salvador, um Messias, não fosse apresentado no templo. Ele tinha que ter sido apresentado no templo, assim como foi apresentado no templo. Pois assim, todos aqueles que criam em seu nome, todos aqueles que buscavam a sua revelação, aqui é mostrado para todos eles, tanto para os sacerdotes e todos aqueles que creram e esperavam o anúncio do Messias prometido. Nós podemos ver isso Jesus cumprindo o mandamento da circuncisão. O verso de número 21 do capítulo 2 vai dizer que, completado 8 dias para circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Na lei, nós vamos ver daqui a pouco, que na lei estabelecia que a criança deveria ser circuncidado ao 8º dia de nascido. Toda criança era levada ao templo depois desse período para apresentar aos sacerdotes e apresentar naquele templo. E juntamente com essa criança se levavam também as oferendas, a gratidão e louvor de Deus, e também para a mulher,
como um pedido de perdão. O texto de Mateus, aliás, o texto de Lucas que nós estamos lendo, ele vai dizer do verso 22, e ele vai falar: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, o texto diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não nasceu nem antes e nem fora do tempo. Jesus nasceu na plenitude do tempo, aonde todo o mundo naquela época estavam preparado para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. A língua, a lei, as estradas romanas do Império Romano construído, todo o cenário apontavam para a vinda de Jesus. O mundo estava preparado para a proclamação da boa nova, preparado para receber Jesus, o Messias, o Salvador de cada um de nós. Ainda o texto de Gálatas continua dizendo, no verso 5, e fala: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Ele veio para nos resgatar, nos livrar de toda a condenação que a lei ali existia. Por meio da circuncisão de Cristo Jesus, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo está circuncidado no seu coração. A lei ainda fala em Gênesis, verso 17, 13 e 14, vai dizer: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então o texto de Gálatas está dizendo que todo aquele que era nascido na casa do servo de Deus, do povo judeu, tinha que ser circuncidado o 8º dia. E aquele que não era nascido quebraria a aliança com Deus, sairia da sua aliança, não tinha parte nenhum com a casa do Senhor. O texto continua dizendo ainda, em Levíticos capítulo 12, verso 1 ao verso 5, diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imundo 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circundará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nenhum entrará no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 76 dias a purificar-se do seu sangue. O que é que nós estamos vendo nesse texto? Estamos vendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, junto com a sua família, pelo nascimento de Cristo Jesus, está se cumprindo toda a lei do Antigo Testamento. Essa lei daqui da circuncisão, estabelecida nesse texto, para o nascimento de Jesus, para o cumprimento das profecias, para o cumprimento da lei estabelecida pelo Senhor. O 8º dia que Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado, foi um cumprimento da Sagrada Escritura. Agora, se nós olharmos para o texto de Levítico, a gente vê que o homem tinha 7 dias, no 8º dia a mulher levaria a criança para ser circuncidado, e a mulher, então, era oferecido um sacrifício para a purificação daquela mulher. Agora, quando era uma mulher, uma menina que nascesse, a mulher ficaria por cerca de 66 dias a purificar-se.
Então a mulher tinha quantidade de tempo maior para esse momento de purificação. Em Êxodo capítulo 13, verso 1 e 2 vai dizer: diz o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de menina. O verso 23 desse texto de Lucas vai dizer: conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Mais uma vez, aqui a família de Jesus levou Jesus e ele está cumprindo toda a lei no seu nascimento. Desde o seu nascimento, da sua infância, ele está cumprindo toda a lei. Então, todo primogênito que era nascido naquela casa deveria ser levado para ser consagrado ao Senhor. O que podemos ter de aplicação para a nossa vida nesse momento? Primeiro dela, porque nós podemos consagrar as nossas vidas diante do Senhor. Uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, confessamos os nossos pecados, nós temos a obrigação de consagrar as nossas vidas a Cristo. Entregar totalmente, viver uma vida centrada no amor de Deus, na piedade, na misericórdia e na graça do Senhor, sabendo que o próprio Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei para nos dar a vida eterna. Jesus é apresentado ao templo. O segundo aspecto é que Jesus é circuncidado com o animal estabelecido para as pessoas pobres ou humildes. É a mesma palavra. O texto vai dizer assim no verso 4, verso 24 do capítulo 2 de Lucas diz: e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rola ou 2 pombinhos. Um par de rola ou 2 pombinhos. Olhando à luz do Antigo Testamento e buscando essa teologia do Antigo Testamento e agora aplicada a Jesus, em Levíticos capítulo 12, o verso de número 6 ao 8 vai dizer: é cumpridos os dias da sua purificação por filhos ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina, mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Jesus não foi nascido num berço onde tinha cordeiro, não tinha novilho para oferecer, mas ele foi nascido em uma família humilde, pobre, aonde se cumpre toda a lei, não pelo tamanho do animal, não pela a grande proporção que tinha de oferecer, mas ele oferece exatamente aquilo que a lei do Senhor permite. Ele disse que traz um par de rola ou 2 pombinhos, e assim aquela família o trouxe para o sacerdote para a purificação e para a circuncisão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é oferecido naquele tempo exatamente aquilo que a lei estabelece em Levíticos capítulo 12, dizendo que a família tinha que oferecer um pela criança e os outros pela purificação dos pecados daquela mulher, daquela criança. E assim eles fizeram, ofereceram o sacrifício pela circuncisão do Senhor Jesus Cristo, mas também por Maria. Ela tinha que se tornar limpa e pura, como todas as mulheres daquele tempo que nascessem, tinha que oferecer os seus sacrifícios, os seus holocaustos, para a purificação do fluxo de sangue. Assim a lei é estabelecida para a consagração
daquela criança que é nascido. Ainda no berço de humildade, falando sobre as condições desses animais, para aqueles que tinham grande proporção de animal, era bem sucedido, era levado para ele um cordeiro para o holocausto. E esse cordeiro, então, era sacrificado ali pelaquela criança. Mas Maria e José faz exatamente o que a lei pede. Não aquele que tinha, mas ele vai dizer no verso número 8 de Levítico, vai dizer, mas a essas suas pessoas não lhe permite trazer o cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um par de holocausto e outro para oferta ao pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. E assim os fizeram, consagraram, fizeram tudo que a lei pedia do Antigo Testamento. Tudo que a lei pedia no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo vai dizer um pouco mais tarde, em Gálatas capítulo 6, o texto de Gálatas capítulo 6, ele vai dizer que todos aqueles que buscam a presença do Senhor não circunciso na carne, mas também um incircunciso, aquele que busca a Deus, está presente no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto apresentado nesse texto é que nós devemos alegrar-se com o nascimento de Jesus. Nós podemos até trazer uma vida de olhar a alegria de outro parâmetro, não como um parâmetro de alegria de estar em Cristo, mas buscar alegria nas coisas deste mundo, buscar alegria naquilo que não satisfaz o nosso coração, buscar alegria daquilo que não tem amor e nem a verdade de Cristo. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 25, o texto de Lucas vai nos dizer da seguinte forma, e fala, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Motivado pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: nós devemos ter o nosso coração voltado como de Simeão, sempre na esperança de que Cristo vai mudar a nossa vida, de que Cristo vai mudar a vida daqueles que estão próximos de nós, de que Cristo vai mudar a vida daqueles que estão buscando pela sua presença. Simeão esperava por este momento, pois ele tinha condições de entender e buscar a Sagrada Lei, observava a Sagrada Lei do Senhor. E lembrando que já havia grande parte do tempo, cerca de 400 anos, aonde houve o silêncio, e depois disso, houve então a voz do Senhor, anunciando o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Esse homem viveu nesse percurso dos 400 anos de silêncio, mas Deus sustentou esse homem na esperança de que tinha de crer no seu amor e na sua palavra. Simeão, olhar para esse texto, tem 2 palavras que ele fala, vários versículos, referindo ao Antigo Testamento. Ele vai dizer, o verso 29 diz o seguinte: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Gênesis capítulo de número 46, verso 30. Israel, Jacó. No texto vai dizer da seguinte maneira: disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Já vi o teu rosto e ainda vives. Israel tinha separado de José,
quando foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios. Quando ele foi para o Egito. E ao encontrar com José, ele vai dizer essa palavra: olha, já posso morrer, pois já vi o teu rosto. E Simeão aqui vai dizer: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Nós temos essa mesma certeza que ele tem, de ir para a presença do Senhor, porque nós já conhecemos a Cristo Jesus. Mas o cântico de Simeão, ele vai se refletir também no profeta Isaías. O texto do profeta Isaías vai dizer: e eis que o grito dos teus atalaia, eles erguem a voz, juntamente exaltam, porque com seus próprios olhos, distintivamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei o júbilo, exaltai as ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Como Simeão encontrava a palavra do Senhor e tinha certeza nela, que ela ia se cumprir, que ela ia convergir para aquilo que estava esperando. O texto de Lucas, Simeão vai dizer: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão louvava a Deus por aquele nascimento. Nós, servos do Senhor, devemos ter essa mesma postura de louvar o Senhor Jesus Cristo, dia após dia, porque Ele é o nosso Salvador. Ele nasceu para morrer no nosso lugar. Ele nasceu para nos dar a vida eterna. Ele nasceu para cumprir toda a lei do Senhor. O que podemos tirar de aplicação para a nossa vida nessa noite? Primeira dela, porque nós devemos ter uma vida autêntica diante de Deus. Assim como Simeão, que olhou para Cristo e teve a coragem de dizer: Senhor, pode me despedir em paz, que o teu servo, segundo a tua palavra. Possamos crer na Sagrada Escritura e saber que Ele é o nosso Deus, é aquele que nos salva, que nos liberta e que nos fortalece. Em segundo, que até que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha que fazer isso, cumpriu toda a lei. Nós também devemos ter essa missão de andar uma vida santa na presença de Deus. Assim como ele fala, assim como o apóstolo Pedro vai dizer: sede santo, porque o vosso Pai também é santo. Nós devemos ter essa vida de santidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, irmão, nós devemos se alegrar com a nossa salvação. A nossa salvação não foi comprada por qualquer coisa, foi comprada com sangue, foi comprada com o poder de Deus, foi com o corpo de Cristo Jesus. E nós devemos se alegrar, nós devemos ter alegria e proclamar essa salvação no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos ser alegres, ser crentes vibrantes, aqueles que anunciam e andam na presença do nosso Senhor. Que Deus nos ajuda e que nos ensina a viver essa vida de busca pelo Teu Evangelho e que possamos ser vibrantes na nossa salvação. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite, que nós possamos, ó Deus, comemorar o Teu Natal, o nascimento do Senhor, e podermos ver e estudar que o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei, toda aquela que veio do Antigo Testamento, Ele cumpriu toda ela, para que assim nós tenhamos a salvação. Ó Pai, nos ajuda a se alegrar com a salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda a se alegrar, ó Deus, com Teu amor e com Teu perdão e a Sua graça. Nos ajuda, Pai,
viver uma vida de piedade, de amor, de misericórdia diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma ótima semana. Abençoa a nossa vida durante essa semana. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que possamos proclamar e se alegrar com a salvação que há em Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.